Chegamos ao quinto e último tópico da nossa lição da Escola Sabatina, onde vamos considerar o tema A Terra Iluminada pela Glória. Pergunta A. Descreva como a verdade presente se expande e acelera antes do retorno de Jesus a esta terra. Olha só que interessante, Luisilei. Em Apocalipse capítulo 18 diz: E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, e tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Clamou fortemente, com grande voz. Então, foi um destaque, com grande voz, evidência. Então, através da chuva serôdia, o povo será capacitado para levar a mensagem ao alto clamor. Então, essa deve ser a verdade presente proclamada antes da volta de Cristo. Exato. Que, inclusive, tem ressonância da tríplice mensagem angélica, né? Mensagem angélica. Temos aqui o apontamento feito. A nota até menciona, né? Esse trecho aponta para um tempo de anúncio da queda de Babilônia, feito pelo segundo anjo em Apocalipse 14, e se repetirá com a menção adicional das corrupções que surgiram nas várias organizações que constituem Babilônia, desde que aquela mensagem apareceu pela primeira vez no verão de 1844. E ainda uma outra repreensão, né? Sai dela, povo meu. Exato. Então, quem está lá dentro deve sair. Então, essa é uma mensagem para os nossos dias. Precisamos pregar, precisamos estender esse convite às pessoas que ainda estão participando do vinho de Babilônia, tanto na igreja mãe quanto nas suas filhas, né? Precisamos convidá-los para conhecer a verdade da palavra de Deus. Luisilei, Sim. pregar é tão fácil. Pregar não é você estar no púlpito falando da palavra de Deus, mas pregar através da sua vida, no dia a dia. Eu tenho a oportunidade, assim que eu me mudei para Goiânia, no meu condomínio, tem um casal de idosos e eles foram bem receptivos assim que eu cheguei. Então, antes de eu chegar em casa, após o trabalho, eu passo na casa deles, converso, tomo uma água. Olha só, a porta foi aberta, literalmente, né? A porta foi aberta. Então, aí eu fiquei pensando, eu fiquei incomodado. Eu fiquei pensando, nossa, eu tenho tanta liberdade em ir à casa daquela família. Por que eu ainda não aproveitei para presentear com as boas novas? Sim. Aí eu recebi um livro, O Grande Conflito, e eu fui e levei um presente para eles. Você precisa de ver a emoção que eles ficaram. Então, o mundo hoje precisa de ser advertido. Sim. E essa pessoa é quem? É você, Sim. sou eu, é todos nós que conhecemos a mensagem, só que por alguma questão estamos vacilantes. Sim. Estamos o quê? Estamos dormindo. Hoje é o tempo de acordar. Se alguma coisa tem que ser feita, tem que ser agora. Então, devemos soar essa mensagem com grande voz. Não é falando baixinho, devagar, mas devemos dar uma ênfase. E às vezes, quando eu falo com grande voz, não necessariamente você tem que ficar falando da sua vida, do seu cotidiano, você consegue pregar. Você consegue chegar em pessoas que às vezes você falando não chegaria, através do exemplo, do comportamento. Exato. Vamos à pergunta C. Como devemos nos comportar Pergunta B, né? Como devemos nos comportar considerando que a maioria do mundo vê a mensagem da verdade presente como incômoda? Devemos nos comportar justamente ao contrário, devemos ser pessoas espirituais. O mundo ele procura as coisas da concupiscência, procura os prazeres, Seguindo os desejos carnais. da mente pecaminosa, né? Então, devemos ser justamente o oposto. Devemos buscar da palavra de Deus. Aqui em 1 Coríntios nos diz, no versículo 14, ora, o homem natural não entende as coisas espirituais de Deus. Então, o homem ele não entende. Só quem entende é quem é espiritual. Então, devemos ser pessoas espirituais. Aqueles que aceitam as reivindicações de Deus terá a presença permanente de Cristo. E essa companhia será algo muito precioso para ele. Então, devemos ser pessoas espirituais. E isso o mundo não quer. O mundo quer justamente o quê? Rejeitar a palavra de Deus. Rejeitar a mensagem. Exato. Então, obviamente que a mensagem não é uma mensagem que vai ser bem aceita, porque é uma mensagem que confronta
aquilo que o mundo já tem estabelecido. Então, esse repúdio por parte do mundo, por outro lado, não deve nos causar o pensamento de, eles não querem mesmo, então não vou fazer mais nada por eles. Pelo contrário, nós precisamos insistir. Assim como em algum momento alguém já insistiu conosco. Aqueles que tomaram a decisão de conhecer a Jesus, de estar na igreja em algum momento da sua vida, tiveram que passar por essa experiência. Alguém insistiu com você, alguém chegou, apresentou a mensagem, talvez teve um momento de desânimo e essa pessoa insistiu e você está aqui conosco estudando a lição. Aqueles que já nasceram num lar onde já eram cristãos, já eram reformistas, é uma outra situação, mas alguém insistiu com seus antepassados. Alguém insistiu com o meu avô, lá na década de 1940. Insistiu, pregou o evangelho. Meu avô, e o irmão dele, tio Natal, eles liam a Bíblia escondido do pai. E meu bisavô, Giacomo, ele perseguia mesmo eles, porque eles estavam lendo a Bíblia. Se não me equivoco, tem até um episódio onde ele toma a Bíblia, daí o tio e o meu avô, eles escondem essa Bíblia numa igreja protestante que tinha perto para não perder. Existia um contexto de perseguição dentro da própria casa, dentro da própria família, mas alguém insistiu com eles e eles persistiram. E aí tiveram suas famílias e graças a Deus essa bênção chega até o tempo presente. Mas graças a Deus porque teve alguém que insistiu. Agora é a nossa vez de insistir. Agora é a nossa vez de pregar, de enfrentar as provas, de enfrentar a perseguição, de enfrentar os ataques daqueles que não gostam que essa obra seja realizada, mas precisamos insistir para que outros sejam alcançados, para que os outros possam desfrutar da bênção que hoje nós estamos desfrutando. Gostaria de acrescentar mais algo, irmão Marcos? Rosilei, hoje o mundo, na verdade não é de hoje, a mensagem de Deus é algo que não nos traz um prazer naturalmente, porque somos tendentes a fazer as coisas carnais. Então, por isso, precisamos buscar a Deus, ser pessoas espirituais e, quando formos levar a mensagem, não repreender a pessoa. Geralmente, quando vamos repreender a pessoa, ela se fecha, né? Se esquiva, né? Ela, Sim. não quero. Então, devemos compreender que ela é pecadora, como somos também, e, com amor, levar essa mensagem às pessoas. Não impondo, né, mas apresentando da melhor forma possível e que é o melhor para elas, e de fato é o melhor. Da mesma forma que é o melhor para nós, se estivermos em Cristo. Exato, muito bem. Então, iluminando, ou a terra iluminada pela glória. Quem vai realizar essa obra? O povo de Deus, aqueles que estiverem vivendo essa luz hoje, cheios do Espírito Santo, realizarão essa obra. Mas se eu não estou me preparando, se eu não estou buscando viver de acordo com a luz que já tenho recebido, vou participar dessa obra de iluminar o mundo com a sua glória? Não vou participar. Mas então o mundo será enchido com a glória de Deus e eu então nesse momento vou me converter? Também não. A inspiração faz menção de que nós que já estamos andando com o povo de Deus, que já estamos recebendo essa luz hoje, para nós não vamos receber o Espírito Santo em grande medida para realizar essa obra final e tampouco seremos impactados pela proclamação daqueles que ficarem cheios do Espírito Santo. Portanto, para nós a porta da graça se fecha um pouquinho antes do que a porta da graça para os ímpios. Isso nos leva a refletir, a estar em mais alerta ainda quanto à necessidade de nos prepararmos para sermos participantes dessa obra final de iluminar a terra com a glória de Deus. Mas antes que a glória de Deus seja iluminada, antes que a terra seja iluminada com a glória de Deus, nós já devemos estar empenhados também nessa obra de trabalho missionário, de pregação do Evangelho para alcançar outras almas a Cristo. Irmão Marcos, em vista do que nós acabamos de considerar dessa lição, convido o irmão para que faça o apelo final
ainda além daqueles muitos outros que nós já fizemos ao longo do estudo. Sabemos que essa é a nossa missão, a nossa responsabilidade, de iluminar a terra com a glória de Cristo. Só que não adianta iluminar a terra se não estivermos firmados na verdade. Eu quero destacar uma parte do texto inicial falando assim: estamos nos preparando? Uma pergunta. Será que estamos nos preparando para encontrar Cristo, que está voltando? Isso é muito sério. Se estou me preparando, o que eu estou fazendo? Eu estou priorizando a palavra de Deus? Eu estou firmado na palavra de Deus? Se estou firmado, eu estou vivendo conforme a orientação bíblica? Essa advertência, ela chega a cada um de nós para nos alertar. Estamos vivendo os últimos dias da história desta terra. E não é a menos que verdades presentes cheguem até nós, para que venhamos aproveitar essa oportunidade e não guardar, colocar na caixinha e colocar no canto de casa, mas que venhamos levar essa verdade a pessoas que estão ao nosso redor, sejam os nossos vizinhos, os nossos amigos, quem sabe um parente. Muitas vezes, pessoas da nossa família estão perecendo e eu estou calado. Então, precisamos estar firmados na presente verdade. Aí sim, depois de estar firmado, vamos levar essa mensagem ao mundo. E que Deus nos ajude para isso. Amém. Bem, queridos internautas, queridos ouvintes, quero lhe convidar para que você compartilhe aí na mídia onde você está acompanhando este estudo, quais foram os principais ensinamentos, quais foram as principais lições que você pôde pontuar desta lição que acabamos de considerar. Compartilhe, e será muito interessante nós podermos acompanhar também aquilo que você tem aprendido através do estudo das lições da Escola Sabatina.